Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí por separar um pouquinho do tempo de vocês aí para escutar a nossa live, a gente bater um papo, poder falar de assuntos aí muito pertinentes ao nosso mercado. Eu venho dedicando aí bastante tempo do meu trabalho tentando levar o máximo de informação para todos os profissionais do segmento. É uma honra muito grande estar recebendo vocês aí, conforme combinado. Toda segunda e quinta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui com vocês e eu vou estar sempre fazendo aí uma brincadeira. Na segunda-feira eu vou estar sozinho com vocês, falando de um tema que possivelmente a gente vai estar discutindo durante a semana, qual será o tema. E na quinta-feira a gente sempre vai ter um convidado. Vou trazer um convidado, pessoas, né, do nosso mercado que possam agregar ainda mais valor no trabalho de todos nós. O tema de hoje, né, é um tema que eu tenho um carinho muito grande em falar, porque nós temos que ter princípios na nossa empresa, no nosso trabalho. E eu venho falando em vários treinamentos, em várias palestras, em vários live sobre a questão de escolhermos sempre as decisões certas para o nosso negócio. E eu queria começar essas 3 dicas, 3 passos, eu até escrevi aqui, 3 passos para o cliente não reclamar do seu preço, né, do seu orçamento. Gente, quando a gente começa a falar esse assunto, muitas das vezes as pessoas falam assim, ó, isso é loucura, isso não existe, isso não acontece, na minha região não funciona dessa maneira. Tô dando um alô aqui para todo mundo, tá? Felipe, já vi Felipe aqui da Sonora, parceiraço nosso. Obrigado, Felipe, aí pela participação, sempre presente. Felipe já esteve presente aí no nosso Venda Mais. Alexandre Araújo está aqui com a gente. Boa noite, Alexandre. Ó, muito legal. Mauro. Daqui a pouco eu vou falando o nome de mais gente aí. Felipe já esteve num treinamento nosso chamado Venda Mais. Foi muito bacana, uma experiência muito diferenciada. E eu queria falar com vocês sobre 3 passos, né? De como o cliente não reclamar, não muitas das vezes até mandar a gente embora por achar o nosso orçamento caro. Mas antes de dar esses 3 passos para vocês, eu queria contar uma história, e essa história é rápida, e essa história é para poder abrir a primeira dica, o primeiro passo. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu, com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Lu-Show. Muitos que estão nessa live aí, alguns do Rio, vão conhecer a Lu-Show, outros não. E eu entrei muito cedo lá para trabalhar, né? E o legal é que quando eu entrei para ser ajudante. E nessa que eu entrei para ser ajudante, um mês depois, mais ou menos, o dono da Lu-Show, o Beto, né? Um dos donos, né? O Mauro também um dos donos, me convidou para fazer parte lá do time de vendas, né? E eu fiquei muito surpreso e grato, né? Um mês de empresa. E eu lembro como se fosse hoje, ele foi e falou comigo assim, Ricardo, você sabe vender? Cara, muita sinceridade, quando ele me fez essa pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o não. Eu fui muito sincero, não sei vender. Mas na mesma hora que eu falei o não, eu também fui muito rápido em falar assim, mas não tem problema nenhum em aprender. Estou aqui para aprender. Se você está me dando essa oportunidade, você enxergou alguma coisa em mim, e me dá essa oportunidade que eu vou provar para você que eu posso vender sem problema nenhum. Particularmente, eu não tinha experiência nenhuma com venda. Mas eu estava ali sedento ali para trabalhar, para conhecer. Eu sempre fui muito curioso, sempre perguntei muito. E eu lembro que eu fui lá para venda, né? E ele me deu uma baita de uma tabela lá para eu estudar. E essa tabela, eu olhava para aquilo dali, não conhecia nada. Ele ficou ali quase que uma semana ali me dando orientação. E eu lembro como se fosse hoje, eu perguntei a ele se eu podia tirar uma xerox, né? Uma cópia, fazer uma cópia daquela tabela e levar para casa para estudar. E ele se surpreendeu com esse questionamento meu. E ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, não, porque aí em casa eu tenho mais tempo, eu consigo estudar mais e eu vou ter mais conteúdo, mais informação para poder desenvolver melhor no treinamento aqui de vendas. E lembrando que eu estou contando essa história aqui, tá? Para quem está entrando agora, só para poder abrir o primeiro passo, tá bom? Só para vocês entenderem o primeiro passo. Porque os passos que eu vou dar para vocês aqui, as dicas que nós vamos falar durante essas lives que a gente vai fazer toda segunda e quinta-feira, não é nenhuma teoria, não é nenhum livro, é simplesmente experiência. O que a gente já viveu, né? Então eu levei essa tabela para casa e comecei a estudar. E eu vi que aquilo ali foi me enriquecendo muito de informação,
Quando ele ia me ensinar algo, eu já tinha visto o tamanho da janela, o preço dela. Antigamente não tinha muito esse negócio de branco, preto, era alumínio, brilho, brilho, brilho e acabou, né? Só tinha linha 28 e olhe lá e 23 por trás. Não tinha sistema, não tinha nada disso, né? Hoje a gente tem uma infinidade de sistemas, linhas e cores e etc. Então, fui estudando aquilo dali. E fui para frente de venda, comecei a vender, comecei a me sair bem, ele foi cada vez mais depositando ali oportunidade para cima de mim, eu fui agarrando aquilo dali, tudo que ele me ensinava eu pegava e botava para frente, e trabalhava, e eu senti que ele foi ficando cada dia mais à vontade comigo, né? E teve um dia, um belo dia, que eu simplesmente parei do nada dentro da loja e pensei assim, caramba, eu tô vendendo pra caramba, mas como que eu estou vendendo pra caramba se eu nem sei vender direito? O que está acontecendo? E eu fiquei me perguntando isso, para ser sincero, não foi nem 1 ano, nem 2. Foram quase 3 anos lá dentro da Lu-Show. Eu fiquei 9 anos, 8 anos e pouco lá, no primeiro momento que eu fui para a Lu-Show. E eu fiquei me perguntando, caramba, mas eu não sou vendedor. Dentro do meu coração dizia para mim que eu não era vendedor, né? E eu vendia pra caramba, e cada vez mais ele depositando aquela oportunidade em cima de mim, ele vendo que tá dando resultado, e ele alimentando aquilo dali. E eu fiquei várias vezes indagando isso. Por que eu tô vendendo tanto, e eu, particularmente, não é minha pegada a venda. E aí foi um belo dia, eu simplesmente fazendo um desenho, né, lá pra produção, e me veio um negócio na cabeça muito interessante. Porque, na verdade, eu estava vendendo ali não pelo ato de vender simplesmente pela técnica de venda. Eu estava vendendo porque quando eu comecei a estudar muito, eu adquiri muita experiência técnica. E muita dessa experiência técnica ele me ensinou. E eu fui atrás de mais e mais e mais. Então, nosso primeiro passo da noite que eu quero dar para vocês, por isso eu contei essa história aí para vocês poderem entender isso. Meu primeiro passo que eu quero falar com vocês se chama o seguinte: tenha o máximo de informação técnica sobre o seu produto. Gente, eu descobri claramente que até hoje eu vendo muito o meu produto e o meu serviço por informação técnica, pelo nível de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Então não tenha preguiça. Se você realmente quer fazer a diferença no seu mercado de venda, seja o que for, você tem que conhecer muito o seu produto. Dessa forma, você começa a criar autoridade quando você fala do seu produto. As pessoas, eu tenho um coach, né, que eu sigo ele e faço inúmeros cursos dele, que ele diz o seguinte: você tem que chegar a um nível que as pessoas vão ter vergonha de não querer o seu produto. Elas vão ter vergonha, elas vão ficar envergonhadas de não trabalhar com a sua marca, com o seu produto. E isso é algo que acontece de verdade. Eu tenho reparado várias vezes, quando a gente começa a falar, às vezes numa live, num treinamento, tem 1 ou 2 pessoas que falam, poxa, mas isso não acontece na minha cidade. Na minha cidade o pessoal só quer preço, só quer isso, só quer aquilo. Isso deve estar acontecendo muitas das vezes com você, porque você ainda não experimentou o cliente certo, o produto certo, e ainda você às vezes não gera autonomia. Então, quando a gente começa, o primeiro passo para a gente poder, o cliente não recusar o nosso orçamento, é a gente ter certeza do que está falando e a gente mostrar com muita clareza para o nosso cliente o quanto a gente tem conhecimento técnico. O conhecimento técnico hoje, ele está muito acima do que uma técnica de vendas. Tanto é que quando a gente faz um treinamento lá, o nosso Venda Mais, a gente trabalha muito mais sobre a mente do que propriamente sobre a técnica de venda. Porque a técnica de venda é o que muita gente usa hoje. Então, conhecimento do seu produto, todos os dias, estude o seu produto. Veja o que ele mudou, o que ele melhorou, o que agora tem de recurso a mais. Eu tenho o hábito de pegar catálogo técnico de fabricante de ferragem, de perfis, e estudar item por item, para eu poder, na hora que eu tiver que indicar, na hora que eu tiver que fazer um levantamento, ajudar numa consultoria, alguma coisa, eu ter o máximo de opções para poder levar para esse cliente. É isso que faz a gente vender mais. É isso que faz a gente criar realmente respeito com esse cliente. Quando a gente abre a boca, a autoridade que a gente tem para falar, quando eu falo a gente, são todos nós. Independente do seu cargo hoje, se você é da parte de venda, se você é da técnica, se você é do almoxerifado, tenha conhecimento do almoxerifado.
seja o melhor ali no almoxerifado que você esteja trabalhando. Então, primeira coisa que eu queria abrir à noite era falando sobre essa questão da autoridade que você tem quando você conhece o seu produto. Não tenha medo de buscar informação. Olha, eu dou muito treinamento pelo Brasil todo, muito distribuidor, e muitas das vezes eu chego num balcão e vou conversar com um vendedor, o vendedor não sabe explicar o que ele tem na prateleira. Ele não sabe explicar o que ele tem ali no balcão que ele está olhando todos os dias para aquele produto. Ou ele abre lá e fala, nossa, essa ferragem não tem, esse vidro não tem, esse alumínio não tem. E muitas das vezes aquilo ali está na frente dele todos os dias, mas ele não busca informação. Então, assim, essa seria o primeiro passo, que eu acho que é um passo muito sábio, é você poder entender, conhecer e realmente ter lá um raio-x do seu produto. Eu queria muito que quem estivesse ouvindo, né, assistindo essa live, né, nós vamos deixar ela lá no nosso Instagram, coloca o seu funcionário, coloca o seu colaborador para assistir isso, porque nós estamos vivendo uma era de profissionais sedentos por informação, mas também uma era de profissionais muito preguiçosos, que tem hoje a internet na palma da mão, tem todos os conteúdos. Esse é um conteúdo, gente, não precisa nem falar muito. Esse é um conteúdo que eu estou dando para vocês que facilmente eu poderia cobrar e eu sei que muitas pessoas pagariam para estar fazendo uma consultoria comigo e eu falando esse produto. Então, assim, esse conteúdo. Então, um conteúdo que facilmente pode ser pago. Mas aqui a gente está trocando informações, levando informações para vocês e eu quero que essa informação chegue lá no teu vendedor, no teu colaborador, que essa informação possa rodar o nosso mercado. Porque o nosso mercado, muitas das vezes, tem a informação, mas às vezes não aposta em simplesmente ir lá buscar e ver aonde é essa fonte. Essa fonte é confiável? É um catálogo técnico? O que eu posso tirar dele? É muito engraçado eu falar isso e eu tenho pessoas nesse ramo aí que sabem que isso que eu estou falando é uma grande verdade, né? Semana passada eu estava conversando com o Galina, que é o gerente comercial da Udinese, e ele estava me dando uma aula às 8h30 da noite. O dia todo eu fiquei, Galina, preciso conversar com você, eu preciso tirar dúvida. Ele falou, Ricardo, posso te ligar mais tarde? Eu falei, a hora que você quiser. Cara, e ele, 8h30 da noite, ele me ligou para tirar a minha dúvida, e ele lá me dando uma baita de uma aula. Então, assim, queria até dar os parabéns para ele, que assim, é um carinho muito grande a gente ver um profissional com essa força, com essa energia, né, e tá fazendo isso. Ele, poxa, não precisava ligar para mim 8h30 da noite. Então, assim, hoje a informação, ela tá a todo momento ao seu dispor. Seja hora, seja dia. Então, tenha sede na informação técnica. O cliente hoje não compra mais produto, ele está comprando solução. Então, quando você tem informação técnica, você tem um trunfo na mão. Mas isso você tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço, dedicar um tempo, tem que pagar o preço de ler, tem que pagar o preço de entrar em contato com a fábrica e descobrir o que precisa, o que é bom, o que é ruim. Isso tem um preço a pagar, isso não vem de graça. Então, que fique a dica aí para quem está na live aí, que é dono de empresa e tem seus vendedores, peça a ele, converse com eles a importância deles simplesmente irem atrás da informação. Nós precisamos muito disso hoje, porque está faltando isso muito no mercado. Se o pessoal tiver com... Deixa eu ver quem está com a gente aqui, ó. Grande Ricardo, aqui, ó. Aqui, Grande Ricardo me salvou com o curso de ACM e pele de vidro. Cara, que legal, é o Lucas. Pô, o Lucas é parceiro nosso, aluno nosso. Que bom, cara, fico feliz, Lucas. Que legal você estar progredindo e a gente está fazendo parte desse teu sucesso. Sucesso para aqui, Lucas, deixa eu ver aqui. Curso Venda Mais agregou muito, Felipe. Legal, Felipe. Tivemos uma experiência muito legal em janeiro no curso Venda Mais, uma imersão de 8 horas e em breve a gente vai ter ela aí de novo. E foi muito legal, foi muito produtivo e eu vejo aí o quanto o Felipe está crescendo no mercado aí, não só de conhecer ele de próximo, mas também de ver as pessoas falando bem da empresa dele, que é uma empresa especializada em acústica, chama Sonora. Parabéns, o trabalho está impecável, muito bem elogiado aí pelo mercado, isso é muito legal. Tá? Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Aqui, deixa eu ver, Flávio, obrigado Flávio, Rômulo, um abração aí, André Vidros, então uma galera boa com a gente aí. Oi?
Adenilson também está aí com a gente? Beleza, Adenilson, um abração. Pessoal, vai mandando aí pergunta aí, tá? Que eu vou acompanhando vocês aqui, o que eu puder ir respondendo, o que eu não conseguir responder agora, eu respondo depois também para vocês, tá? Obrigado pela participação de vocês. Então, recapitulando, eu falei o primeiro passo, conhecimento técnico, conhecimento de causa. Entenda tudo sobre o seu produto. Eu digo que informação técnica vende mais do que técnica de venda. Quem trabalha com produto técnico hoje aí deve estar se identificando muito com o que eu estou falando. Porque o nosso produto hoje, esquadria de alumínio, quando a gente fala de valor, eu não gosto mais da palavra valor agregado, eu falo muito agora valor percebido. Quando a gente está vendendo um produto de valor percebido, o que é valor percebido? O cliente paga o quanto ele percebe que tem valor. Então a gente precisa de informação técnica. Então vamos lá, vai me dando dica aí quem usa essa técnica aí, ó, e isso, se isso dá certo, vai me dando um alô aí para eu poder entender se esse assunto aí está conectando com vocês, está fazendo sentido o que a gente está falando. Ó, envidaçamento de sacada foi top demais, tem bastante aluno nosso aqui, ó. O Adenilson. Aqui, ó, Adenilson aqui, ó, participou do nosso curso de envidaçamento de sacada, muito legal. Vai ter muita novidade aí para vocês, a gente está preparando aí muitas informações, muito conteúdo novo aí para vocês, a gente vai estar divulgando aí em breve, tá? O mais importante dessa informação que a gente divide com vocês não é só a gente falar do produto apenas, é simplesmente... Peraí que a luz saiu aqui. Não é só a gente falar do produto apenas, é a gente também poder potencializar e ajudar vocês. A nossa empresa Central do Vidaceiro, ela tem muita clareza que a gente só cresce quando a gente ajuda os nossos alunos a crescerem. Então, toda a informação que a gente puder dar, a gente vai disponibilizar para vocês. Segundo passo, ser um especialista no que faz. Essa palavra especialista hoje eu tenho usado muito, mas muito mesmo. Principalmente quando eu faço treinamento online, presencial agora tá meio complexo de fazer, a gente está fazendo, mas pontual, não pode ser eventos grandes, né? Mas só eventos dentro de empresa, como a gente faz consultoria, treinamento dentro para a equipe, aí tudo bem. Quando eu falo de especialista, eu tenho usado muito especialista, né? Por que especialista? O cliente paga por um especialista. Você quer ver uma coisa muito interessante? Quando você, por algum motivo, precisar ir a um médico, você não quer qualquer médico, você quer um especialista. Quando o teu carro enguiça, você não quer qualquer mecânico mexendo no seu carro. Você quer um especialista. Muitas das vezes, eu lembro, uma vez eu indo para a região dos Lagos, no Carnaval, e eu viajando numa quarta-feira antes da sexta-feira de Carnaval, e o meu carro enguiçou no meio do caminho, né? Deu um problema lá na parte de água dele lá, o radiador dele. E eu liguei pro meu mecânico e perguntei assim, cara, aconteceu isso e isso no carro, o que eu faço? Ele falou, Ricardo, isso é simples. Vê um mecânico aí e ele vai ter que trocar isso, isso e isso. Aí eu parei, desliguei, pensei e falei, não vou fazer isso não, cara. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Chamei o reboque, voltei pro Rio com o carro e levei no meu mecânico, que para mim ele é o meu especialista. Então ele foi lá, quando eu cheguei com o carro em cima do reboque, desceu o carro, ele foi lá, em 1 hora e meia, 2 horas, ele resolveu o problema e eu saí dali confiante em viajar de novo, porque quem mexeu no meu carro foi um especialista, não foi um curioso. Então o cliente hoje ele paga mais por especialistas. Ele paga mais quando ele sabe que você é a solução do trabalho dele. E isso é muito importante quando a gente tem isso muito na mente, que a gente, na verdade, é uma solução e não mais um produto. Tem muita gente hoje vendendo produto, muita gente hoje. Eu fiz uma live na quinta-feira passada com uma distribuidora lá na Bahia, Bahia Ferragem. E foi muito legal essa live. Essa live foi 12h30, né? Eu dificilmente faço live assim cedo. E eu achei bem bacana o engajamento que teve essa live, muita gente participando. E a gente falando de técnicas de vendas. E legal a quantidade de pessoas que quando a gente falava sobre conhecimento técnico, estratégia, ser um especialista, a quantidade de pessoas dizendo assim, ó, eu faço isso, é assim que eu vendo muito, é assim que eu toco a minha empresa. E sempre você vê no meio uma pessoa falando assim, ó, isso não funciona na minha cidade, isso não dá para mim. E daqui a pouco ele vê uma enxurrada de pessoas falando que está fazendo e está dando certo.
E aí, daqui a pouco, esse cara para pensar e fala, olha, peraí, será que só não está acontecendo comigo? Será que eu sou o único que não sou o especialista? Entendeu? Então é legal a gente começar a entender isso e ver o quanto que isso está funcionando no nosso mercado. Quantos profissionais hoje pequenos, estão virando especialistas. Eu tenho isso como prova viva, né, que eu chamo de prova real, da quantidade de alunos nossos hoje, pequenos, que estão mandando relatos de quanto eles estão crescendo em tão pouco tempo. E a gente mantém lá os nossos grupos de mentoria, os nossos grupos de aluno, todo aluno nosso participa do nosso grupo, e nós temos alguns grupos seletos de grupos de mentoria, onde a gente tem treinamentos mais exclusivos, e a gente vê o quanto que esses caras pequenininhos, né, pequenininhos aos olhos da concorrência, tá? Mas ele não se enxerga pequeno, ele se enxerga grande. E ele crescendo, dizendo, Ricardo, já estou vendendo obras de mais valor, percebido, já estou trabalhando com clientes mais potenciais. Aí eu olho para esse cara, pô, mas esse cara fez curso ontem, esse cara fez curso tem 2 meses, 3 meses, que nem meu amigo falou aí, pô, você me salvou aí no curso de fachada e ACM. Na verdade, eu não te salvei. Na verdade, você que decidiu fazer algo diferente, você que tomou essa decisão. A escola está lá aberta, sempre lá para os alunos. Essa semana tem aula de ACM, lá, turma de ACM, mas você toma essa decisão. Assim como você tomou essa decisão, muitos tomaram também e outros não tomaram. Então nós temos que ter em mente o seguinte, a questão do especialista. Quando eu falo que eu sou um especialista, em primeiro lugar eu estou respeitando a mim e a minha empresa. Então eu não posso simplesmente achar que a minha empresa está no mercado para ser mais uma. Eu respeitando todos os demais empresas, os nossos concorrentes, com todo respeito, nós somos profissionais, não vamos nunca faltar com respeito. Mas eu olho para a minha empresa e vejo a minha empresa como especialista e eu vejo o Ricardo Câmara como especialista. E cada dia eu vou atrás de informação para ser um especialista melhor. Eu vou atrás de parceiros para ser um especialista melhor. E cada vez eu leio mais, eu estudo mais para ser um especialista melhor. Olha uma coisa muito interessante que eu vou falar com vocês. Eu tenho o hábito, né, de todo domingo, sábado, fazer uma caminhada, uma corrida, né? Vira e mexe, lá da onde eu estou correndo ou caminhando, eu faço um vídeo, mando pro pessoal. E quando eu estou ali, eu sempre estou com fone, né? Eu gosto muito de música. E é interessante que eu antigamente só ouvia música durante 1, 2 horas de caminhada. Geralmente eu faço 2 horas de caminhada. Eu só ouvia música. E depois eu me perguntei, eu falei assim, caramba, eu gosto de música, legal, bacana, é meu momento de lazer, isso me faz relaxar, desestressar bastante, né? E eu falei assim, que tal eu começar a dividir esse tempo, metade música e metade informação técnica? Olha só que interessante que eu estou falando para vocês. Eu comecei a ouvir demais podcast, né? Eu ouço podcast de vários especialistas no mercado, vários especialistas. E agora eu percebo, né, com o meu cérebro mesmo, quando ele está escutando música, ele começa ele mesmo pedir, poxa, acho que está na hora de trocar, hein? Está na hora de ouvir alguma coisa mais técnica. E quando eu falo técnica, não é sobre o meu setor, não. Por incrível que pareça, no nosso setor tem poucas essas informações de podcast, tem até poucas, tá? Tem bastante profissional que faz esse mesmo trabalho, claro, mas eu digo que é pouco relacionado aos outros mercados, tipo marketing digital, venda. Se você for procurar marketing digital e venda, isso é um absurdo, é a infinidade de conteúdo que nós temos hoje gratuito. Então, o que a gente faz? O que eu faço? Eu começo a mesclar. Eu ouço música, gosto muito, isso daí não abro mão, e depois eu ouço um pouco de informação, de conteúdo técnico, e eu vou mesclando, daqui a pouco eu me pego, muitas das vezes, dentro de um determinado especialista que eu admiro, eu me pego ouvindo já 3, 4 episódios dele, de conversa. Aí eu falo assim, caramba, que legal, cara, olha o quanto que eu coloquei, quanta informação boa eu coloquei no meu cérebro agora, e quanto mais informação boa eu tenho para gerar na hora da venda. Então, isso que é muito legal. Lá na Central do Vidaceiro, a gente faz um trabalho muito legal, que a gente dá aula. Quem está aí no grupo, que já fez, está aí na live, que já fez o nosso treinamento presencial, sabe o que eu vou falar e pode confirmar aí.
Nós temos uma hora que nós apresentamos para os nossos alunos todas as ferramentas que nós vendemos. E eu faço uma apresentação técnica. Eu não falo de preço. Eu mostro para que serve cada ferramenta daquela. E eu mostro o quanto aquela ferramenta é importante na vida daquele profissional. E é incrível a transformação. O profissional sai dali com desejo de comprar. Só que eu só falei informação técnica. Eu não falei de preço. É raro você me ver falando de preço de alguma coisa. Ó, aqui, ó. Quem é aqui? Cauane. Falou aqui, ó. Estou na bike assistindo você. Só alimentando o cérebro. Cara, que legal, cara. Que bacana ouvir isso. Qual o nome dela que tá pequenininho, Bi? Oi? Hayumi, parabéns. Só não tira a atenção da bike não, pelo amor de Deus, hein? Continua aí ligada na bike aí no trânsito, mas parabéns aí, tá alimentando o cérebro, é isso aí, ó. Informação importante, tá? Deixa eu só botar aqui. Então, o que acontece? Eu mostro para os meus alunos o quanto é importante aquelas ferramentas na vida dele e o quanto aquela ferramenta vai gerar valor para o cliente dele. Porque o cliente, quando compra o produto dele, ele quer ver um profissional bem vestido, ele quer ver um profissional competente, ele quer ver um profissional que realmente seja o especialista no que se propôs a fazer. E quando ele vê esse profissional uniformizado, limpo, digno, falando bem, tendo modos para falar, tendo respeito para falar, respeito com a casa do cliente, e quando ele vê também o ferramental que esse cliente tá, com esse profissional tá, ele percebe o seguinte: eu contratei um especialista. E gente, isso é poderoso demais. Isso é poderoso, você poder dar um treinamento, que nem muitas das vezes eu faço treinamento em outra cidade, em outro estado, e a gente sair dali, a gente conseguir ver o brilho nos olhos de quem contratou a gente, a satisfação dele falar assim, cara, não vejo a hora de poder trazer você aqui de novo para dar um treinamento, outro treinamento para minha equipe, para dar um treinamento para os meus clientes. Olha que incrível a quantidade de treinamento que a gente dá hoje, que a empresa contrata para os clientes, porque a empresa começou a entender o quanto é valoroso, né, você potencializar o seu cliente e o cliente traz isso como retorno. Então, quando a empresa faz isso, a empresa é uma especialista. Ela não é uma vendedora de perfil, de componente, de acessório. Ela é uma especialista no que faz, porque ela está potencializando quem está ao redor dela. Então, eu não posso ter sucesso se eu não fizer os meus alunos terem sucesso. Eu não posso ter sucesso no meu trabalho se eu não compartilhar o que eu sei com vocês. Por isso que eu falei no começo dessa live, eu falei assim, esse é um conteúdo que a gente facilmente coloca numa grade para a gente poder vender ele facilmente. Mas por que não compartilhar isso também? Por que a gente também não dividir isso? Então o que eu quero que você faça, que nem... Esqueci o nome dela agora. Hayumi. Oi? Hayumi tá na bike aí, ó. É alimentar o seu cérebro com informação boa, com informação que realmente agregue. E isso vai fazer de você um especialista. Quando eu falo especialista, é quando você domina o seu produto. Quando você sabe se o seu produto atende ou não às necessidades do seu cliente. Então o seu cliente ele vai pagar por algo que realmente vai gerar valor para ele e vai fazer sentido no final. Um detalhe muito importante é sobre especialista que eu queria falar com vocês. Eu vou usar de exemplo aqui o meu pintor, né? Olha só como que isso é poderoso e isso faz com que a gente processe o cérebro e pense aonde a gente quer chegar e por que a gente quer chegar. Eu tinha uma dor muito grande aqui na minha casa, que era fazer obra, tá? Quando minha esposa falava, nossa, temos que reformar a sala, não sei o quê. Wagner, boa noite, mestre. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo aí, tá? Quando minha esposa falava, temos que reformar a casa, temos que fazer isso, temos que, sei lá, pintar o quarto. Rapaz, isso me dava uma agonia, porque eu tive algumas experiências negativas com profissionais e eu te confesso que eu não ficava à vontade. E teve um belo dia que eu falei assim, agora não tem jeito, agora realmente eu tenho que pintar lá o quarto, era até o quarto da minha filha, eu tenho que pintar o quarto da minha filha, não tem jeito. E eu fiquei pensando, quem vai fazer isso? Eu não quero ter problema. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
quem vai fazer isso? Eu não quero ter problema. Vê essa mensagem que chegou aí. Eu não quero ter problema, não quero aborrecimento. Poxa, queria tanto não me estressar com isso. Poxa, a gente tem um dia de trabalho tão bacana, chegar em casa não ser agradável. E eu lembrei de um rapaz que tinha... Isso, só um minutinho. Botou assim, ó, foi a BSB Vídeos. Boa noite, Ricardo. Isso. Me chamo Bené Novaes. Isso. Sou de Camping Grosso, Bahia. Tenho quase 20 anos no ramo. Parabéns pela live enriquecedora. Qual o nome dele? Bené Novaes. Bené Novaes. Bené Novaes mandou aí um texto aí agradecendo pela live aí enriquecedora. Tá? Eu que agradeço, Bené, por estar aí assistindo a gente, investindo o seu tempo aí com o nosso conteúdo. Muito obrigado você e a todos que estão na live. E eu lembrei do Wellington, né? Depois eu vou falar pro Wellington assistir essa live, né? Pena que eu não lembrei, agora que deu um insight de falar dele. E eu lembrei do Wellington, falei, cara, o Wellington é um excelente pintor e ele já trabalhou para mim, ele fez uma pintura na minha casa, ele fez um trabalho muito bom. Eu vou chamar ele. E eu te confesso que eu chamei ainda, eu não lembrava bem, eu só sei que ele entregou um trabalho legal. E eu lembro que o Wellington pintou o quarto todo e entregou o quarto impecável. Uma coisa linda. O quarto da minha filha ficou muito legal. Eu queria de um jeito, ele entregou acho que 2 vezes melhor. E naquele momento, aquela tranca ali, aquela amarra que tinha, de eu não querer fazer obra por uma questão de ter uma experiência negativa com profissionais que às vezes se dizem profissionais, mas não são. E quando eu tive essa experiência com um especialista, cara, a mente abriu. Eu falei, opa, peraí. Se ele fez esse serviço bem feito no quarto da minha filha, eu vou fazer agora na sala, vou fazer na cozinha. Resumindo a história, porque a história é muito grande, um dia a gente pode contar ela com mais detalhe, o Wellington já está quase 2 anos trabalhando na minha casa e na casa do meu filho. Ele acabou de reformar a casa do meu filho inteira agora. E ele é pedreiro, ele é pintor, ele é eletricista. Ele é meio doido, ele é tudo, né? Mas entrega um serviço impecável, é especialista. E o que ele não tem conhecimento, ele traz outros especialistas que têm conhecimento. Então, assim, é legal o quanto ele promete e o quanto ele entrega. Ele entrega muito mais do que ele promete. E sabe o que é você começar e terminar uma obra sem dor de cabeça? Então, por que eu estou contando essa história? Será que o nosso cliente também não está com esse mesmo problema? Querendo um profissional especialista hoje, onde ele não tenha dor de cabeça? E o final disso tudo, que é o mais importante. O preço que o Wellington me cobrou, no final, eu não achei nem caro nem barato. Eu achei justo, extremamente justo. O que ele me cobrou pelo que ele me entregou. Tanto é que ele faz serviço pra gente, direto, tá? Ele tá sempre fazendo, fez pro meu pai, fez pra mim, fez pro meu filho, e isso vai perpetuando. Então, assim, cara, de um atendimento que eu faço como especialista, eu vou fazendo trabalho para várias outras pessoas. Porque o teu meio social está querendo a mesma coisa. O seu cliente, quando chama você para trabalhar e você faz um trabalho de qualidade, ele tem outros amigos, parentes, que têm o mesmo pensamento dele, querendo pessoas que vai gerar mais valor para a casa dele, para a obra dele. Então, essa palavra especialista, eu queria que vocês escrevessem ela, eu queria que vocês gravassem ela, olhassem para ela todos os dias. Quando você olhar no espelho, você lembrar dessa palavra especialista. Porque o especialista hoje é que faz toda a diferença no nosso mercado. Olha, uma das coisas que a gente mais preza dentro da nossa metodologia de ensino é que o cliente saia da nossa escola com muito mais do que foi prometido para ele. A gente tem um hábito, e é comum fazermos isso, quem já foi meu aluno que está aí na live sabe o que eu estou falando, não é história, é fato mesmo. A gente faz questão de fazer com que o nosso aluno cada vez mais adquira conhecimento com o que a gente está ensinando. Entendeu? Só um minutinho. O Márcio falou assim, Ricardo é um observador de boas ideias. Eu que sei, porque fui aluno dele há 8 anos e admiro cada... É Márcio que tá falando? Isso. Márcio, parabéns. Márcio tá falando aí, ó, elogiando e falando que já foi meu aluno aí há 8 anos, né? Isso. Há 8 anos. E eu sou o observador de grandes ideias, é isso? Obrigado, Márcio. E, Márcio, eu tenho certeza que se você está nessa live aqui, realmente você seguiu todo o passo a passo que a gente deu de conteúdo para você lá. Porque você está hoje aqui buscando mais informação. Você poderia estar dormindo, você poderia estar fazendo inúmeras coisas, ou melhor,
você poderia ter dado inúmeras desculpas, vamos dizer assim. Tá? Eu sei que muitos não puderam por questões de trabalho, por força maior. Nem todo mundo está dando desculpa, vai assistir depois. Mas eu digo assim, a decisão de estar aqui é isso. Então o treinamento que a gente teve lá atrás está perpetuando com você. E eu tenho certeza que está fazendo diferença na sua vida e na vida de tantos outros 1.000 alunos que já passaram pela gente, ultrapassamos a casa dos 9.000 alunos, e isso nos enche de orgulho de saber que os nossos alunos estão numa constante crescente. E eu vejo aluno nosso, eu já vejo agora a gente fazendo treinamento para funcionário do aluno, para filho do aluno. Eu tô ficando velho, aí eu não posso também falar muito assim não, porque o pessoal vai perceber que eu tô ficando velho demais. Então assim, a gente está dando já treinamento para o filho, a esposa está vindo, está sendo muito legal, a gente vê a quantidade de esposa que está vindo fazer treinamento para poder adquirir conhecimento e potencializar ainda mais o negócio familiar. Então, assim, é isso que é legal. É quando a gente faz um trabalho e a gente consegue disseminar essa energia positiva de fazer todo mundo crescer junto com a gente. Porque se você achar que você vai ganhar dinheiro do seu cliente simplesmente, o seu negócio não será bem sucedido. Quando você estiver aí, seja na sua vidraçaria, na sua serralheria, a primeira coisa que você tem que pensar é: o meu cliente tem que levar vantagem, ele tem que lucrar com o meu trabalho. O meu trabalho tem que ser algo que traga realmente valor para ele. Porque se você pensar só no que você vai cobrar e para fazer uma vez só, não adianta. Eu fico muito feliz e grato pelas inúmeras vezes que eu sou contratado pela mesma empresa para fazer treinamento. Isso significa que ela me vê como especialista. Isso significa que ela me indica. Tem algumas empresas, né, que eu trabalho, tenho um carinho e honra muito grande de servir a eles, até pela parceria. E eu vejo muitas das vezes o pessoal da Udinese, o pessoal da Perfil Alumínio, o pessoal da L, da Deri, quando eles falam o meu nome, eles assinam embaixo. É um negócio meio... A gente olha assim e fala, caramba, esse cara está me indicando e está dizendo que o trabalho é muito bom e é garantido. Cara, ele está assinando embaixo. Isso aí nos enche de orgulho porque a gente vê o seguinte, está valendo a pena o esforço de ser um especialista. Então olha só como é que o segundo passo, uma única palavra, especialista, realmente ela é imensa. Tem aqui, ó, Felipe aqui está falando, o meu cliente merece o melhor. Cara, Felipe, é muito bom ouvir isso. Aqui, ó. E sou o que posso oferecer o melhor para ele. E sei o que posso oferecer o melhor para ele. Felipe, parabéns, cara. Muito legal. Na verdade, o teu cliente merece o melhor. Vou repetir o que você falou. Muito, muito bem colocado. E você sabe o que você pode oferecer muito mais e melhor para ele. Essa sede não pode acabar. Essa sede não pode acabar. Nós temos o hábito muito grande de simplesmente fazer o seguinte: o cliente já é bom, o cliente está comigo, agora ele pode esperar. Agora ele pode ficar para depois. Eu vou abrir depois uma outra live para vocês, que eu vou falar sobre a metodologia que a gente tem. O Felipe já conhece a metodologia, ele já usa, por isso que ele está falando isso. Que é o demite seu cliente. A gente fala muito sobre isso, sobre a importância que o cliente tem na nossa vida e o que a gente pode fazer demais para ele. Então, a gente nunca abandona esse cliente. Então, olha só como é que uma única palavra, especialista, gera um contexto gigante do que a gente é e pode ser, como o Felipe aí disse, para o cliente. E o melhor, talvez, nesse momento, você está parando para perceber que você não está sendo o que você deveria ser para o seu cliente. Se isso está acontecendo, se essa chave está virando, cara, parabéns. Não tem nada de errado, tá? Aqui, ó. Felipe, né? Uso muito todas as técnicas do Venda Mais. Ó, se essa chave tá virando agora, Ricardo, eu não fazia isso. Que legal que você está tendo essa consciência. É bacana demais. Porque quando eu começo a entender que eu não estou fazendo e eu posso ser melhor, é o momento da virada. E o momento da virada, gente, não tem esse negócio de tarde ou cedo, tá? Se virou agora, tem que ser agora. Entendeu? Temos que partir para frente, porque eu escuto muito na internet o tal do mimimi. É um tal de gente aí reclamando. Gente, vocês vão me desculpar, mas quem está conectado nas mudanças, está virando a chave, está se reinventando, e falar para mim que na pandemia não teve
melhora, não apertou a corda? Pode ter apertado. Eu digo o seguinte, que Deus aperta, mas não enforca. Apertar, apertou para todo mundo, mudaram muitas coisas. Mas a quantidade de alunos nossos que se destacaram na pandemia foi sensacional, tá? É lamentável a pandemia ter sido o que foi, eu não estou aqui para falar de pandemia, mas a quantidade de pessoas que se reinventaram foi sensacional. E o nosso ramo de vidro e alumínio, a gente tem que dar todo dia graças a Deus, ajoelhar e agradecer, porque Papai do Céu foi muito generoso com a gente. Então, quando você fala para mim que o mercado está ruim, o mercado está prostituído, para um pouquinho e pensa que às vezes o problema pode estar com você. Porque tem muita gente que está se reinventando a todo momento. Eu simplesmente reinvento a Central do Vidraceiro toda semana. Toda semana. E é incrível como a minha equipe já pegou esse ritmo, e esse ritmo é acelerado. Não tem esse negócio de, Dalton tá aí com a gente, Daltão, um abraço, Daltão. Tá sempre aí nos projetos, eu e Daltão junto aí. Saudade de você, hein? Tá me devendo a visita, que falou que ia vir me visitar. Então, a gente se reinventa toda semana, gente. Não é todo ano, não. É toda semana. E é ritmo acelerado. E a minha equipe já pegou esse gancho. Eles toda hora estão com novidade. É reunião toda segunda-feira. É estratégia. E a gente muda de estratégia. Não tem como. Então, quando a gente fala que a gente é especialista, tem que ser especialista em tudo. E agora vamos lá para o nosso terceiro passo. Olha só, hein? Estou aqui, 42 minutos falando e só falei de 2 passos. Tá? Aqui, geração de valor. Gente, essa palavra é poderosa demais. A sua empresa, o seu produto, o seu nome, a sua identidade, a sua logomarca, ela tem que gerar valor. As pessoas, quando olham esse símbolozinho atrás da Central do Vidraceiro, elas geram valor. Poxa, essa empresa eu conheço. Olha só uma situação que aconteceu comigo no aeroporto de Congonhas. Eu vindo de uma viagem fazendo escala, e eu tenho o hábito de viajar uniformizado, tá? É raro, às vezes, que eu não viajo uniformizado, é raro, tá? Geralmente, dia de domingo, feriado, eu viajo uniformizado. Então, simplesmente, eu estava lá no aeroporto, parei para comer, entre uma escala e outra, e eu tô comendo e eu percebi que tinha um... Sabe quando você tá, assim, percebendo que alguém tá olhando para você, e eu olhei para frente e eu vi um cliente. E eu não sou de guardar nome, mas a fisionomia da pessoa eu guardo perfeitamente. Mas só que esse, por incrível que pareça, eu olhei assim, eu falei, caramba, esse cliente é lá de Dracena, né? E aí eu olhei, o nome dele é Lucas. E depois ele assistir essa live aí, ele vai lembrar disso. Eu olhei e falei assim, Lucas de Dracena. É raro eu lembrar do nome, mas dele eu lembrei. E ele olhou para mim e falou assim, Ricardo, de longe, né? Eu li os lábios dele e falou, Ricardo? Eu falei, é. E ele pegou a comida dele, sentou na minha mesa e falou comigo assim, cara, eu não te vi, eu vi tua logomarca. Eu te reconheci pela sua logomarca. Cara, naquele dia ali, parei e pensei, falei, caramba, o poder que a geração de valor tem de uma logomarca. Então eu falei assim, ele falou, sentou comigo, bateu um papo e nós fechamos um contrato, que nessa época foi um contrato de dar um treinamento para 80 profissionais. Eram 4 turmas de fachada glaze, fizemos isso na empresa dele, foi um sucesso absurdo. A empresa dele é Tempersul de Dracena, foi um sucesso muito grande. E eu fechei um contrato dentro do aeroporto de Congonhas, um excelente contrato, porque eu fiz uma geração de valor. Eu estava andando com o meu uniforme, eu estava andando com a minha identidade. Só que se eu entrar nesse assunto de geração de valor, esse assunto é gigante, gente. Tem várias maneiras de você gerar valor. Quando você entrega uma obra e faz um trabalho de excelência e o cliente percebe que você é um especialista, que eu falei, isso é geração de valor. Quando o pintor foi na minha casa e ele me cobrou um determinado preço e ele me entregou muito mais, eu gerei valor naquilo dali. E ali a gente vai indicando aquela pessoa, a gente vai levando aquela pessoa para patamares mais altos. Então, geração de valor hoje, ela se constrói de inúmeras formas. Inúmeras formas. Gente, eu queria muito, muito mesmo pedir algo muito especial para vocês. Toda vez que eu penso num conteúdo, eu boto aqui o tópico no meu caderno. Se eu der esse conteúdo 10 vezes, eu vou dar esse conteúdo 10 vezes diferente. Porque eu não sigo um roteiro.
ou melhor, sigo o roteiro do meu conteúdo, mas eu sempre trago a experiência dos nossos treinamentos quando eu falo. Então, assim, se você puder amanhã, que eu vou pedir encarecidamente para vocês, pega um tempinho, bota a equipe de vocês para assistir essa live. Faz isso. Faz isso porque você já vai ver uma mudança comportamental da sua equipe. Geração de valor é poderoso demais. Muito. Ó, aqui, ó. A sapatilha aqui, ó. Sapatilha para entrar na casa do cliente, lembra? Claro que eu lembro. Inclusive, eu participei de uma live que um aluno meu postou a sapatilha e ele é um youtuber, né? É Nós da Montagem, Gleison. E esse vídeo da sapatilha, graças a Deus, ele rodou o Brasil aí. O cara já tá muito ativo aí nas redes sociais. E ele lá marcou lá, porra, aprendi isso com o Ricardo. Foi muito legal a gente saber que essas ideias estão aí, ó, cada dia mais potencializando o trabalho de vocês. Divulga isso daí, manda agora o aviãozinho pro pessoal, marca. A gente vai fazer essa live toda terça, toda quinta-feira para vocês. Segunda, corrigindo. Toda segunda e quinta-feira às 20 horas. Sempre com conteúdo diferente. E eu vou falar para vocês. A experiência que eu vou jogar aqui para vocês, que eu vou dividir com vocês, é algo único. É algo fora do comum. Porque a gente entendeu perfeitamente, a nossa escola percebeu o quanto a gente cresceu quando a gente começou a compartilhar informações. Geração de conteúdo. Eu quero finalizar isso para vocês. Quando o nosso aluno vai lá na escola e compra o nosso curso, ele compra um determinado curso. E nesse determinado curso, a gente dá sempre uma aula para ele que não está dentro do conteúdo dele. E essa aula, a gente chama ela de geração de valor. Porque ele não pagou por essa aula, nós não prometemos isso a ele e ele recebe muito mais do que ele comprou. Ele recebe muito mais do que ele pensou que ia receber. Então, quando eu falo de geração de valor, a Central do Vidaceiro, ela conectou muito nisso. A gente não tem medo de passar informação. A gente, quando vai dar um treinamento, quando faz um treinamento, uma consultoria, a gente faz realmente porque a gente é apaixonado pelo que faz. Porque a geração de valor é isso, é você entregar muito mais do que você promete. Então, grava essa frase, geração de valor. Todos os dias que você entregar para o seu cliente mais do que você promete, você vai estar fazendo uma geração de valor. E essa geração de valor, ela vai fazer com que você cada dia mais cresça no seu setor, cada dia mais as pessoas respeitem você como especialista e cada dia mais você vai tendo mais autonomia de conhecimento técnico. E as pessoas pagam pelo seu trabalho, pagam mais pelo seu trabalho. Aqui, ó. Verdade, eu fiz o curso e teve essas aulas incríveis. Ó, que bacana aí, ó. Relato de nossos alunos aí ao vivo falando isso. Todo o nosso treinamento no Brasil todo, eu entro com conteúdo que não faz parte do treinamento. E eu vejo quanto isso enriquece. Eu fiz um treinamento, uma imersão, uma vez essa imersão tinha 8.000 pessoas, né? E foi o Fator X do Pedro Superti. Foi sensacional. E ele falou algo ali muito interessante. Ele disse o seguinte: num ambiente daquele com 8.000 pessoas, num ambiente de sala de aula com 20 pessoas, isso também acontece. Quando nós estamos passando uma mensagem positiva, estamos fazendo isso agora, passando uma mensagem positiva para vocês que estão ao vivo. Ó, tem ao vivo 44 pessoas ao vivo agora, fora os que já entraram e saíram, então já passou muito mais gente aqui, e ainda os que vão assistir. Quando a gente está mandando uma mensagem positiva num grupo desse, a quantidade de insights que a gente tem é muito grande. Quando a gente está dentro de uma sala com 20, 30 alunos e a gente está dando conteúdo que não estava no script ali, a quantidade de energia que vai sendo gerada no cérebro da gente é tão grande que a energia de quem está do teu lado passa para você. Você começa a captar muito mais coisas interessantes na sua cabeça, a sua cabeça vai dando um loop de tantas ideias. Por isso que eu sempre digo, você tem que pegar esses insights que a gente está falando, que a gente vai conversar toda segunda e quinta-feira, você tem que anotar, porque senão depois você esquece. Mas não anota e guarda o caderno. Anota, escolhe qual que foi mais interessante e ponha em prática.
põe em prática mesmo, para ver se ele funciona no seu negócio, para ver se ele realmente é uma ideia interessante para você. Então, nesse momento, nós estamos compartilhando essas informações e vocês aí, a cabeça de vocês vai dando um loop. Dá um ok aí para mim, quem já teve um insight, já teve uma ideia só do que eu falei aqui nessa live, tá? E vai dando um ok para a gente poder entender aí se vocês realmente estão começando a gerar, o cérebro de vocês está começando a gerar informações positivas. E o que vai acontecer com essas informações? Vocês vão compartilhar essas informações com a sua equipe, com o seu cliente. E eu quero que vocês cheguem na casa do cliente com mais energia, com mais força. Então vai dando um ok aí, ó. Quem está começando a ter ideias, vai anotando, papel e caneta na mão, toda a aula que a gente for dar da live aqui, ó, vai escrevendo, vai anotando o que realmente conecta. E também escreve o seguinte no caderno de vocês: isso que o Ricardo falou, esse assunto X, eu já faço. Eu tô na frente, tá? Aqui, ó. Já tive, como é que é? Tô doida pra sair, pra botar... Aqui, ó. Já tá doida pra sair e botar em prática. Legal, bacana isso. Então, assim, vai pegando e anotando o que eu falei que você já faz, que é algo que gera resultado, para você também perceber o nível que você tá hoje. E o que eu falei que você não usa ainda, que faz sentido para você, tem que fazer sentido para você. Não quer dizer que o que eu falei aqui vai fazer sentido para todos. Mas se fez sentido para você, coloca em prática. Coloca em prática e analisa o resultado. Caramba, isso é bacana. Às vezes eu coloco em prática, mas não é o meu momento, não é a hora certa de eu fazer isso. Então, quando eu falo colocar em prática, às vezes eu preciso colocar em prática em situações diferentes também. Então, é muito legal, ó, Moisés está aí com a gente, Moisés é de Roraima. Roraima, dei treinamento lá na empresa que ele trabalha, muito legal aí, ó, Roraima, lá do outro lado do nosso Brasilzão, já quase saindo, chegando na Venezuela já. Então, assim, Venezuela, né? É isso aí. Isso aí. Então, vai colocando isso no papel, vai anotando, porque a gente vai estar o tempo todo passando essas informações. E esse movimento que a gente está fazendo aqui, a gente quer fazer ele maior. A gente quer fazer um movimento muito gigante. A gente quer cada dia mais levar vocês para um nível muito alto. E eu falei e vou falar novamente, vou ser repetitivo. Esse é um conteúdo que facilmente eu venderia ele. E esses conteúdos nós vamos dividir com vocês. Porque a nossa intenção aqui é montar, na verdade, uma legião de profissionais com um pensamento diferente. E a gente, a cada live, vai levar vocês, convidar vocês a estar mais próximo da gente, para estar participando de algumas ações que nós vamos fazer em conjunto, tá? Nós vamos em breve estar divulgando para vocês um evento bem bacana que a gente vai convidar vocês para um aulão gratuito, onde vocês vão ter inúmeras dicas dessa daqui e a gente vai estar levando vocês. Por quê? A gente entende que juntos somos muito mais fortes. Essa é a nossa ideia. Isso que a Central do Vidaceiro fez durante toda a pandemia. E durante toda a pandemia, por isso eu falo dessa pandemia, quem estava com a mente aberta, nós crescemos mais de 50%. Nós tivemos, na pandemia, 25 contratos cancelados, de uma semana para outra, para vocês terem ideia. E nós crescemos em 2020 para 2021 50% mais. E sabe por que isso acontece? Isso não é mágica. Isso é quando a gente realmente se posiciona como profissional e a gente realmente acredita no que a gente faz. E a gente não tem medo de dividir isso com quem está ao nosso redor. Quem está nessa live, quem vai assistir essa live, que foi meu aluno, já relataram isso. É isso que a gente faz. A gente quer levar vocês ao topo da qualidade, ao topo do atendimento, ser o melhor profissional, executar a melhor obra. Esse é o nosso objetivo. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Quando a gente faz vocês crescerem, quem cresce somos nós. Porque a gente vai na carona de vocês. Simplesmente na carona. Então, isso que é muito legal. Essa energia que a gente vai compartilhar com vocês. Hoje é a primeira live de uma série de lives que a gente vai lançar. A gente vai trazer muita gente grande para essa conversa. Muito especialista top, que com certeza vai trazer muita informação. Eu falei para alguns empresários do nosso ramo sobre esse trabalho e todos eles simplesmente querem saber que dia que vai ser a data da live deles. Então, assim, prepare-se que toda quinta-feira nós vamos ter um convidado, tá?
A Rose botou aqui, eu não vou poder falar porque muitos não vão entender, depois leia aí a mensagem aí da Rose. Isso, na verdade, é um conteúdo. A Rose já assistiu um curso meu e o conteúdo se chama isso aí que ela falou. Eu não posso falar agora porque quem não entender o contexto, né, pode ficar complicado. Mas isso que ela colocou aí, ó, Rose, tá? É um conteúdo nosso, que ela já teve a oportunidade de estudar, e isso mudou a vida dela. Eu sei, a Rose é referência lá onde ela trabalha, em Angra dos Reis, ela é referência mesmo dos condomínios, e isso eu comprovei, Bem assim. né? É bem assim, né? Isso eu comprovei, eu tive lá nesse condomínio, comprovei o quanto ela é respeitada lá profissionalmente. Isso é legal. Então esse conteúdo vão conhecer ele, é um conteúdo muito legal, a Rose já conhece. Gente, fica com a gente, entendeu? Muito legal esse conteúdo de hoje. Eu queria ver aí, ó, quem gostou do conteúdo, dá um ok aí pra gente ver a galera. Eu tô vendo o coraçãozinho subir aí, a torta direita aí, eu tô vendo vários coraçõezinhos aí. Dá um ok. Compartilha esse conteúdo, tá? Não deixa de marcar, segue a gente lá no Instagram, no Facebook. A gente tá postando muita coisa bacana no Instagram. O nosso canal do YouTube, gente, nosso canal do YouTube tá com muito conteúdo. Nós postamos uns vídeos lá que nós fizemos para Udinese, para Alum Brasil, para algumas empresas, própria L também. E a gente está vendo o quanto que esses conteúdos estão ajudando muitos profissionais pelo Brasil. Quero muito fazer esse nosso movimento crescer. Eu quero muito fazer isso aqui virar literalmente uma legião de profissionais diferenciados. E esse movimento começa hoje e vocês já fazem parte dele. E quinta-feira eu vou estar com vocês nesse mesmo horário e a gente vai trazer uma surpresa, um especialista para vocês. A gente está com 3 aí disputando essa vaga, mas a gente está vendo aí a disponibilidade, tá? Ó, olha lá, ó, a Alum Brasil está com a gente, acabei de falar dela aí, ó, Alum Brasil, uma excelente parceira que está aí acreditando demais no nosso trabalho e juntos estamos fazendo um trabalho sensacional. Nós estamos juntos aí, ó. Isso daí é geração de valor, Alum Brasil. Alum Brasil é um dos meus melhores clientes, tá aí, ó, na live e rodo o Brasil todo com eles fazendo treinamento. Não só com eles, como também com o cliente dele, cliente potencial. Olha só que interessante, foi a geração de valor que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, isso que é bacana, cliente nosso está aqui na live e tá aí, ó, compactuando isso com a gente, vendo que o que a gente está falando aqui é uma grande verdade, tá? Então, ó, posso contar com todo mundo quinta-feira. Manda um alô, vamos fazer a postagem, manda pro teu amigo, manda pro teu funcionário, manda pro teu parceiro, manda pro teu distribuidor, pro teu fabricante. Nós vamos botar para quebrar no assunto aqui. Segunda e quinta-feira a gente vai ter muito conteúdo. Vanderbox, clientaço nosso, parceiro, amigo, sou consultor dele e a gente faz aí muito trabalho, um cara que cresceu demais, a gente tem a honra de acompanhar esse crescimento da Vanderbox, muitos anos no mercado aí, cada dia mais gigante. Legal, Vander, bom ver você aí, fica com a gente, manda teus funcionários vir pra gente também, posso contar com vocês, nossa hora aqui, ó, tá chegando ao fim, queria agradecer demais, demais a presença de vocês e eu quero vocês nessa força que a gente vai fazer agora. Oi? O Felipe botou, você realmente é uma ovelha negra. Aí, ó. Felipe botou aí, ó. Você realmente é uma ovelha negra. Só vai saber quem é ovelha negra. Felipe é ovelha negra. Quem participar dos nossos treinamentos que a gente está para lançar. Felipe já participou e o Felipe é uma ovelha negra. Ele sabe muito bem o que é ser uma ovelha negra. Então, ó, quero aí, ó, tá com vocês. Gostei muito, muito, muito mesmo, muito desse conteúdo. Achei muito legal a participação de todos vocês e quinta-feira, prepara que a gente vai quebrar tudo aqui com mais um conteúdo muito legal e a gente vai montar uma coisa muito gigante com vocês dentro. A gente vai fazer um movimento muito grande para vocês todos os dias, sempre estarem cada vez mais recebendo informação e em conteúdo consistente, aonde nós podemos melhorar cada dia mais o nosso mercado. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, tá? Gostei demais aqui e o resultado de hoje só me faz acreditar que a gente está no caminho certo, tá? Queria dar boa noite a vocês, não vou me estender, porque eu sei que isso é um horário já que todo mundo está cansado, precisa descansar. Gente, muito obrigado, boa noite, fica com Deus
E espero todos vocês aí na quinta-feira. Segunda e quinta-feira, 8 horas em ponto, às 20 horas, estarei com vocês aí e a gente vai dividir muita, mas muita informação junto. Ok? Grande abraço a todos. Boa noite.